chega lá. Olá, podcast muito bendito no ar. Estamos aqui com o nosso querido delegado Bruno Ferreira de Oliveira, delegado de Polícia Civil, classe especial, lotado atualmente na 23ª DT Lauro de Freitas, com passagens pelo DEPIM, furtos de roubos, estelionato, DHPP, furtos e roubos de veículos, atuação destacada em São Francisco do Conde, onde recebeu o prêmio da Polícia Civil e moção da Câmara de Vereadores. Um delegado, quando recebe prêmio e moção, é porque é bom mesmo, né? Bem como titular de Camaçari, especialista em Direito Penal, Constitucional e Administrativo. Delegado Bruno, uma honra ter você aqui, amigo. A honra é minha estar aqui nesse programa. A gente bateu um papo aqui agora, demos risada aqui e tal. Mas o papo gostoso foi sobre política, mas foi um papo gostoso, mas não falar sobre segurança. Perfeito. Sobre segurança é que você ter um delegado no programa não é fácil, não. Somente nesse momento que nós estamos passando momentos difíceis mesmo na Bahia, por problema de segurança. Parece que os bandidos resolveram tomar conta do que não devia, né? Mas vamos depois falar sobre isso. Agora eu queria que você se apresentasse aí, meu doutor. Bom, meu nome é Bruno Ferreira de Oliveira, tenho 20 anos de polícia, iniciei, como bem dito, no interior, em condições precaríssimas de trabalho. Né? Interior é difícil, né? Muito difícil. E deve estar muito pior. Se naquela época, 20 anos atrás, já era ruim, com o déficit de pessoal que nós estamos vivendo, deve estar muito pior. Em seguida, vim para a capital, né? Comecei a trabalhar com crimes contra o patrimônio, estelionato e outras causas. Depois tive a oportunidade de ir para o DHPP. O Dr. Arthur Galas foi quem inaugurou. Como grande diretor, Arthur Galas, gente muito boa. Foi a convite gente dele, finíssima. Com certeza. Pessoa extraordinária. Um excelente gestor. E do DHPP, pelo destaque que tive lá, fui convidado para ser titular de São Francisco do Conde. Aí realmente foi onde eu tive autonomia e capacidade logística de pessoal para poder fazer o trabalho. E realmente lá em São Francisco o trabalho se destacou muito. Eu me lembro lá, era complicado, né, Bruno? Quando eu cheguei, a coisa era muito complicada. Muito complicada, porque a gente encontrou um cenário muito difícil de se trabalhar. Mas com empenho, né, a equipe toda coesa, a Polícia Militar passou a estreitar os laços e colar com o nosso trabalho. Fizemos uma parceria extraordinária lá e conseguimos praticamente extinguir a criminalidade do município. Né? Ô Bruno, antigamente você tinha uma disputa muito forte entre Polícia Civil e Militar. Hoje acabou isso, né? Não tem mais. Ainda pode ter mas muito pouco hoje, né? Eu acho que não. Tem mais Eu acho que não, porque pode ter uma questão de rusga individual, como se tem entre vizinhos, enfim. Mas entre instituições, não. As duas trabalham irmanadas. É importante, né? Porque eu digo sempre, até te falei aqui nos bastidores, que nós temos a melhor polícia do Brasil. Eu nunca vi bandido aqui fazer carreira. Eu nunca vi. Eu tenho 69 anos de idade e eu nunca vi, porque nós temos delegados excepcionais, nós temos a Polícia Militar, nós temos eu tenho muitos amigos na Polícia Militar, sim, muitos amigos, como na Polícia Civil também. E a gente tem assim policiais né? Os caras, é por isso que os caras vão para o Rio de Janeiro, não vêm para aqui, porque sabe que se aqui eles não ficam muito tempo fazendo história aqui. Mas, ultimamente, doutor Bruno, a gente tem sofrido muito com esses assaltos. Depois da pandemia, né? Os bandidos estão mais soltos. E como você falou ali, eu ainda achei interessante o que você falou, não é que o bandido vê mais gente roubar, é que os mesmos, estão tendo mais condição de roubo, porque nós temos um secretário de segurança que todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Eu digo que é o Lombardi. É o secretário Lombardi. Vai para a imprensa, dá declarações estapafúrdias, que ninguém entendeu o que ele queria. Os policiais todos que são subordinados a ele não estão satisfeitos com a coordenação, as estratégias que ele prega.
E eu não sei ainda por que é que o governador Rui Costa não demitiu esse secretário. Eu ainda não sei. Porque a situação de segurança na Bahia não é boa. Não é só em Salvador, não, doutor. Em todo lugar que você fala sobre segurança, a gente recebe informações ruins. Me conte um pouco sobre isso, Bruno. Bom, essa é uma questão bastante complexa. A criminalidade no Brasil, na verdade, ela veio crescendo numa escala muito grande por conta do que se chama no meio jurídico acadêmico, atualmente é uma nomenclatura nova, recente, de bandidolatria. Ou seja, transformar o criminoso em vítima da sociedade e impedir que ele responda pelaquilo que ele pratique. Então você tem uma política não só processual penal, quanto midiática, de colocar o policial como inimigo da sociedade, truculento, violento e corrupto, quando na verdade não é, e o bandido como coitadinho, como vítima da sociedade. E se você observar, por mais pobre que seja a comunidade, a grande maioria da comunidade é de pessoas íntegras, trabalhadores honestos. É verdade. Só que você tem uma parcela pequena desses indivíduos que, por praticarem crimes e conseguirem, na audiência de custódia, no dia seguinte, estar soltos, ou, na melhor das hipóteses, se uma vez condenados e responderem presos, vão permanecer muito pouco tempo na cadeia. Então, para essas pessoas, o crime termina compensando. Isso é um estímulo muito grande a quem já tem a má índole da criminalidade. Se for pegar estatisticamente, o volume de pessoas que praticam crime não é grande proporcionalmente no contexto da população como um todo. Mas a prática reiterada por conta deles estarem sempre soltos e não presos causa essa sensação de que existem muitos criminosos. Que a criminalidade explodiu em termos de volume de pessoas. O que não é verdade. É? Não é. É falta de repressão. E como você bem colocou, somado a isso, além dessa pressão que o policial sofre, porque ele tem a mídia tentando achar uma forma de culpar a ação policial. Os direitos humanos? Os direitos humanos buscando uma forma de superproteger aquele que pratica o mal. Você não vê, pelo menos, ação de ONGs e de direitos humanos, enfim, defender os familiares da vítima ou a própria vítima sobrevivente. Nem o policial. E nem o policial. Muito menos o policial. Nem o policial. O policial, nessa equação, o ser humano policial, ele há muito tempo, e nessa gestão governamental, a coisa ficou insuportável, porque o ser humano policial, ele é um ser humano como outro qualquer, com a diferença. Quando ele sai para trabalhar, ele não sabe se vai voltar para casa. E ele está defendendo a vida de terceiros. Então, esse arroxo salarial que foi provocado, tanto para policiais militares quanto para civil, a destruição que foi feita na Polícia Civil em relação à reposição de pessoal e a estrutura física, o quadro de pessoal da Polícia Civil está muito aquém, e da Polícia Técnica também, muito aquém da necessidade. E quem faz investigação criminal é um munus constitucional, uma obrigação, separação de atribuições das polícias, é da Polícia Civil fazer a investigação criminal. A Polícia Militar compete o policiamento ostensivo e preventivo. Quando você enxuga o quadro do jeito que enxugou, você termina sobrecarregando o ser humano, ele fica com incapacidade de dar o seu melhor, porque é humanamente impossível atender o volume crescente de criminalidade em decorrência dessas políticas criminais equivocadas e do descompasso entre a análise do ser humano como que está ali na frente do serviço. Ele não tem retaguarda jurídica para agir, ele tem receio, né, de agir, e ao mesmo tempo a estrutura administrativa meio que... capenga. Eu não diria capenga, mas
Observe que exemplo se pode ter se o governador, né, de um estado e o secretário de Segurança Pública falam, por exemplo, né, em prol da liberação das drogas. O governador chegou a dizer que emprega muita gente, isso dá emprego. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas não vou entrar nesse mérito. Mas é verdade, o delegado falou isso. O governador falou que o tráfico emprega, isso não é emprego. Eu vi o vídeo. Emprego que eu saiba é quando a pessoa tem um labor honesto. O tráfico... Com certeza. Ele desemprega inúmeras pessoas porque torna essas pessoas viciadas e incapazes de exercer suas atividades laborais, como ele é um câncer porque ele estimula a violência, tanto a violência praticada pelos próprios traficantes, numa guerra por território, para vender cada vez mais, como no combate com a polícia e a população no meio, como também estimula aquele usuário que perdeu a condição financeira, porque perdeu o emprego, está viciado, a ir para a criminalidade, conseguir recursos para conseguir a droga. Então, realmente, fica muito difícil para a tropa sentir que realmente está tendo um direcionamento correto. Se está dizendo que o combate ao tráfico de drogas não é prioridade, como se exigir do policial efetividade nas investigações e nas ações policiais? Para mim é um contrassenso. Eu concordo plenamente com o que você está falando aí. Eu falei aqui, inclusive, no início do nosso bate-papo. E pode ficar descontraído, viu, doutor Bruno? Aqui é bate-papo, a gente vai dar risada também aqui, vai falar sério sobre coisas sérias assim, mas vai também brincar um pouco, claro, para até, né? Agradecer aqui a Zé por ter trazido aqui o senhor para a gente bater um papo, a Matheus aqui e ao meu Rodalega ali, querido. Toda a equipe maravilhosa. É o Vini. Daqui um dia daqui a pouco eu quero ser sentado aqui para perguntar uma coisa do delegado, viu, Vini? Pode vir. Deixa eu te falar. Os delegados entregaram os cargos. Sim. Né? Vários delegados, sim, insatisfeitos com a política de segurança do governo. Isso. Insatisfeitos com a polícia salarial dos delegados, porque vocês ficam o dia todo, né, se arriscando, né? As famílias preocupadas, porque quando você sai para uma operação, sua esposa, sua mãe, seu pai, enfim, seus filhos ficam sofrem bastante, porque ele não sabe o que é que acontecer lá na frente. Terrível. Porque os bandidos hoje eles estão enfrentando a polícia com muito mais condição de armamento. A gente vê a polícia, prendeu não sei quantos fuzis, prendeu metralhadora, prendeu granada. Não, tenha paciência. E a gente vê um governo sem dar nenhuma oportunidade às polícias, nem a civil, nem a militar. A gente vê os delegados reclamando e agora os peritos, 90 peritos também entregaram o cargo. Aí tem dois vieses. A questão salarial, ela é muito ruim porque houve uma política de achatamento salarial sem sequer reposição dos índices inflacionários ao longo desses últimos 6, 7 anos. Governo do PT. Sim. O estímulo para qualquer ser humano, além da gratificação pelo serviço prestado, é a contraprestação que ele leva para casa e nutre sua família, né? Disponibiliza recursos para sua família. Ao longo desse tempo todo, os policiais civis e investigadores e escrivães deveriam estar recebendo o patamar salarial do Estado da Bahia de nível superior. Ele nunca cumpriu, esse governo nunca cumpriu, desde que a lei foi criada. E foi criada na gestão petista. Quer dizer, o piso salarial dos policiais não está sendo pago. Não está sendo pago. Da forma como a lei determina. Além disso, as negociações não existem, não se abre diálogo para poder apresentar propostas. Após 2 anos de pandemia, houve um aumento salarial que foi inferior, inclusive,
ao índice inflacionário dos últimos 2 anos. Então, é uma insensibilidade total com o ser humano. Por isso que eu falei antes. Aqui eu estou falando além da questão do policial, do armamento, do equipamento, porque a gente tem pessoas extremamente qualificadas nas 2 polícias. Verdade. Inclusive na polícia técnica, que é outra que está também muito debilitada. Sofrendo também. Com um quadro escasso. E eles também têm esse direito ao padrão salarial de nível superior. Então, a situação é muito grave. A questão do armamento, ao contrário, né, do que se tenta criar esse slogan mentiroso, né, de que o armamento pesado que está sendo encontrado na periferia de Salvador ou de qualquer outra grande capital do país, ela é oriunda de pessoas íntegras, honestas, né, que por vias legais está na nossa legislação. Eu também discordo, eu acho que adquirem essas armas para sua proteção de sua família, até porque a insegurança pública estimula que o cidadão, né, de bem busque a sua autodefesa. Dizer que esse armamento todo é proveniente de compra lícita de armas é uma falácia. Você pode ter. Nós sabemos que a quantidade é ínfima. Você pode ter cidadãos que são desonestos comprando muitas armas para passar para marginais. Agora, o civil, eu tenho arma. Sim. E eu vou passar para bandido? Então as pessoas sérias compram arma para se proteger, não passa para bandido. A não ser que o bandido assalte e consiga levar arma. Mas dizer que os bandidos. Até porque, antes de ser autorizado o armamento, já existia bandido com arma muito forte e poderosa. Sim, entendeu? Isso é público e notório. Na verdade, é para desviar o foco, né, da incompetência e da má vontade de fazer acontecer, né, de melhorar a condição de trabalho, melhorar a condição salarial e dar uma estrutura adequada para a segurança pública. Dizer que o aumento da criminalidade é culpa da liberação das armas, ou melhor, da flexibilização na liberação das armas promovida pelo governo Bolsonaro. Não vou entrar em questões ideológicas aqui, mas é um fato que não corresponde à realidade. Essas armas são muito mais do que 90% adquiridas ilegalmente, entram no país de forma ilegal. Tanto sim que eu desafio, né, a esses senhores a apresentarem dados estatísticos, pegar o volume de fuzis, metralhadoras, pistolas e revólveres e dizer qual desse percentual foi adquirido licitamente e qual desse percentual não tem cadastro, foi adquirido de forma ilegal, porque entrou no país de forma ilegal. Inclusive quando a polícia pega esses armamentos aí na mão de bandidos, a própria Secretaria de Segurança Pública não diz, porque muito o rifle que foi vendido a fulano de tal está na mão de Beltrano, porque está com registro lá porque ele foi vendido. E não é assim. A gente sabe que tem armas que foram compradas legalmente, que estão na mão de bandidos. Sabe que tem, que isso é normal, aconteceu, o cara é roubado, ou tem um cidadão lá que nunca foi preso e faz maracutá, a gente sabe que existe. Sim, claro. Mas tem que ser investigado. Mas a quantidade de arma na mão de bandido ser vendido legalmente e o cidadão de bem passa para o bandido, isso é falácia, isso aí não... Claro, com certeza. Agora, doutor Bruno, antes de a gente entrar num detalhe aqui importantíssimo que eu vou falar, eu queria fazer aqui algumas perguntas ao senhor que eu recebi aqui agora. Qual a sua opinião a respeito da atual administração do Estado, Sueli de Nazaré? Responda se quiser. Bom, eu acho, né, que falar de política... Sobre segurança, né? Sobre segurança. Falar sobre as outras questões políticas, ideológicas, não é até então o nosso viés aqui. Exatamente. Mas na área de segurança pública, que é que eu estou dentro e tenho propriedade para falar, eu acho que foi uma das piores gestões governamentais que aconteceu. Eu concordo com o senhor. Ao longo desses anos na Bahia. Você, como delegado de polícia, já sofreu alguma retaliação na Polícia Civil
André de Macaúbas, eu acho que já. Eu soube que o senhor foi demitido porque perseguição política? Não é demitido. Demitido do cargo, né? Exonerado do cargo. Eu, por questões político-ideológicas, né, não cedi nem aqueci a deixar de prender vereador, amigo de político, pessoa influente. E a retaliação foi as remoções arbitrárias, né? E, posteriormente, o ostracismo. Eu fiquei esses últimos 8 anos, quase 8 anos, 7 anos e pouco, no plantão da Força Roubo de Veículos, num verdadeiro ostracismo, por conta de não quererem me colocar em um cargo de gestão e saberem que eu não iria aquecer a pedidos imorais e ilegais, não iria aceitar deixar de cumprir aquelas minhas convicções, se fosse quem fosse. E o resultado foi esse. Então, houve sim perseguição. Isso aí parece que os políticos gostam de fazer isso. O governo federal fez muito isso aí com delegado de Polícia Federal. Os governadores fazem, os prefeitos pedem para tirar a Polícia Militar do local, tirar delegado. É um absurdo que tem que acabar no Brasil. Quando você era delegado da furtos de veículos, existia algum planejamento para combater os roubos de carro? E falar em roubo, Tânia da Pituba, e falar em roubo de carro. Sim. Eu tenho uma impressão, não queria que o senhor me esclarecesse aqui. Eu tenho uma ligeira impressão que aqui em Salvador os roubos de carro diminuíram. É impressão ou é verdade? Porque antigamente você pegava o jornal, e eu que estou aqui nessa área de comunicação, eu fico lendo tudo e eu vejo que, claro que existe muitos, mas... Eu não tenho esse dado estatístico preciso para dizer. Não sei efetivamente se diminuiu ou não. Acredito que não. Ainda é grande, mas não, que continua. Acredito que não. Só que eu tenho visto um empenho muito grande da polícia, né? Da Polícia Civil, da Polícia Militar, em tentar reverter esse quadro. Não só em relação a veículos, como também no crime comum, no homicídio de um modo geral. As pessoas da polícia, tanto militar quanto civil, e da polícia técnica, estão se desdobrando, apesar de todo esse cenário, essas dificuldades, para poder fazer frente. Porque se nós não estivéssemos fazendo isso, seria um caos, seria o colapso da sociedade. Eu tiro aqui pelo Imbuí. O Imbuí, depois que, mais ou menos aí veio aqui o Major Macedo, agora o Major Alcântara, a gente deu uma liga. Aqui no Rio estava muito forte esse roubo de veículo, principalmente porque aqui a gente tem hoje um dos maiores pontos noturnos de Salvador, é aqui esses quiosques. E a gente via muito roubo de veículo. O cidadão bebia uma e ficava dentro do carro, com o celular, para eles passavam o efeito do álcool. Outro dia, inclusive, eu encontrei uma senhora no carro, no tablet, e eu disse assim: minha senhora, não fique dentro do carro, no tablet. Sabe o que ela me disse? Se roubar, eu compro outro. Eu digo, boa sorte aí. Mas eu acho que aqui no Imbuí melhorou. Sim. Né? Agora, os ladrões, né? Os assaltantes, eles gostam muito do crime de oportunidade, né? Então, o cidadão dá oportunidade, ele vê que tá fácil lá. Você chegar hoje num lugar deserto, parar seu carro, namorar lá com sua namorada, ou com seu amigo batendo papo, é uma facilidade. Porque você está dentro do carro, você não sabe que vai ser assaltado, mas ele sabe que vai lhe assaltar. Perfeito. Né? Então, o comportamento da pessoa potencial vítima é determinante na escolha do assalto, do estupro. Eles buscam a vulnerabilidade, eles buscam a menor resistência, eles buscam a distração para praticarem seus crimes. Então, quando se está, por exemplo, como essa senhora, no interior do carro, olhando, distraída, sem saber o que está acontecendo ao redor, por ela ser mulher, por estar sozinha e por estar distraída, ela se transforma no alvo prioritário. Tendo outras pessoas com comportamentos diferentes e atentos, dificilmente o bandido irá escolher as outras pessoas, irá escolher ela.
Nós estamos falando aqui, muito bem dito, com o doutor Bruno. Rapaz, que papo gostoso, esse papo de... Quando você entrevista uma pessoa com essa competência, com esse conhecimento, fica muito mais fácil para você continuar o programa. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, doutor Bruno. Eu também. Agradeço o senhor tem muito conhecimento da segurança e é muito fácil lhe entrevistar. Doutor Bruno, tem alguma pretensão política? Tenho. Carlos Magno de Serrinha. Tenho, sim. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Aqui em Salvador? Ou aqui da Bahia? Bahia. Que bom. Bahia. Que bom. Bahia. Que partido? PL. PL. PL tem, acho que tem alguns deputados, né? PL tem deputados concorrendo ao cargo federal, como a própria Roberta, né, Roma. Tem o governador João Roma, que é quem eu estou apoiando. Doutora Raíssa, que vai concorrer ao Senado, e o presidente Bolsonaro. É a minha linha, né, direita e conservadora. Como político, quais seriam suas metas? Então vou falar isso aqui não quero falar, porque o senhor quiser falar rápido, fale. Pré-candidato, não tem nenhum problema. Tiago Costa de São Francisco do Conde. Sim. Qual é a pergunta dele, desculpa? Quais suas metas? Sim. O deputado, aliás, antes de falar sobre isso, é bom fazer um parêntese para a população, de um modo geral, entender uma coisa. O gestor do cargo executivo, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, ele prescinde no nosso modelo republicano constitucional de um legislativo que concorde, não deve ser 100%, mas que pelo menos seja majoritariamente com as proposições do gestor. Então, se elege-se um governador e coloca-se deputados estaduais contrários a esse governador, gera-se uma inabilidade entre os dois poderes na hora de fazer as execuções orçamentárias, colocar os recursos nos locais certos. Então, é preciso que a população entenda que o poder legislativo, nos âmbitos estaduais e federal, seja para deputado ou senador, são tão importantes quanto a eleição para governador e presidente da República, porque há de haver uma harmonia para que haja uma boa gestão. Dentro desse caminho, eu pretendo seguir, né, caso João Roma venha a ser o governador, essa linha de ajudá-lo, né, criando leis que modifiquem a ingerência política. Mas o senhor pode ajudar se a Semineto for governador. Não tenha dúvida. Eu o ajudarei. Né? Assim como se infelizmente for o do PT, o ajudarei também se todas as proposições forem para a melhoria da população. Mas do que eu tenho visto, seria difícil isso acontecer se o PT ganhasse. Mas as minhas pretensões prioritárias dizem respeito à segurança pública. Ok. Melhorar a qualidade de vida do servidor policial, a estrutura de trabalho, a questão remuneratória, meu empenho será todo para isso. Retaguarda jurídica. Enfim. Aqui tem uma pergunta de Verônica de Barreiras. O senhor acha que um secretário de Segurança Pública devia ser um delegado de carreira? Ou um delegado de carreira ou um policial militar? Eu acho que sim, prioritariamente sim. Mas pode ser também uma pessoa... da Polícia Federal, né? Pode ser. Só que eu acho que o delegado de polícia experiente... Nós já tivemos uma delegada aqui, Kátia, né? Kátia Alves. Minha prima, viu? É? Parabéns. Um coronel com ampla experiência, um delegado com ampla experiência, com conhecimento testado em gestão, eu acho que ele faria um grande trabalho, porque ele conhece, né, as necessidades da tropa, ele conhece o terreno, ele conhece a realidade local e a realidade do pessoal com que ele vai trabalhar. Enquanto que a pessoa alienígena, né, colocada no cargo político, que não tem o domínio da situação social, não tem o conhecimento das diversas conjunturas
que nós temos na Bahia. Na Bahia é um país do padrão europeu. Então, aqui na Bahia você tem áreas que são como a Caatinga, você tem o Sul, você tem a RMS, você tem o Recôncavo, você tem o Norte, que é completamente diferente uma da outra. A própria Salvador, em si, tem áreas que são umas completamente diferentes da outra. Topograficamente falando, índices de criminalidade, né? Socialmente falando. Socialmente, educacionalmente, enfim. Essas vicissitudes todas precisam ser levadas em conta na hora de fazer uma gestão de segurança pública. Se você não conhece nem o seu pessoal e nem essa situação local, fica difícil. Fica difícil. Doutor Bruno, eu inclusive fui vítima, cheguei a ser vítima não, mas foi constrangedor, mas eu fui para o interior, para Xorroxó. Sim. Não sei se você se lembra disso, que meu sogro morreu, você lembra, né? E eu fui para o enterro dele lá em Xorroxó. Sim. Eu tinha uma caminhonete na época e consegui 3 motoristas amigos, quatro motoristas, para levar o carro dos parentes, tal, dos filhos dele, meus cunhados, que não tinham condição de dirigir, né? Na volta, eu passei Euclides da Cunha, abasteci o carro e saindo de Euclides da Cunha, eu passei, aí vi uma polícia parada dentro do mato, assim. Passei e embora. Eu era vereador nessa época. Aí daqui a pouco o meu motorista fala assim: chefe, a polícia tá vindo aí atrás aí. Eu digo, vai embora, vamos embora. Ele fez, não, parece que é pra gente. Eu digo, pare o carro. Isso. Aí ele parou o carro, eu saltei, levanta a mão. Rapaz, de madrugada ele atravessou o carro na pista. E aí, no escuro, rapaz, os caras aí começaram, tem arma? Eu digo, não. E aí, futuca o carro, começa a fazer toda bulir no carro, ali, pá, futucava banco, futucava a mala do carro e tal. E minha carteira estava na frente do console, eu digo, pega minha carteira, o motorista. Ele falou, não, fique tranquilo, não vai roubar não, vocês não estão confiando em mim, eu vou confiar em vocês. Aí, que ousadia minha, era Caatinga, os policiais da Caatinga. Sim. Sabe o que aconteceu? Eu tinha aquela caminhonete minha, nem me lembro mais a marca, aquela Nissan. Sim. Nissan, era... Como é o nome dela? Frontier. Certo. Houve um roubo entre Serrinha e Jorro. Uma Frontier branca, rapaz. Igual a minha. Aí eu tô lá no meio da estrada, aqui chegou o rapaz que foi roubado, aí a polícia perguntou, esse cara aí, não. Aí me soltaram, mas depois pediram desculpa e tal, mas foi uma situação difícil. Mas eu fiquei de noite, se esse pessoal começa a atirar, porque a Caatinga não é brincadeira não, o pessoal já entra pesado, né? Mas, bora fazer uma análise de como acontece nos países civilizados, né, de primeiro mundo, digamos assim, e o que acontece na nossa realidade. O patrulheiro americano, por exemplo, ele patrulha sozinho. Na viatura tem uma câmera, no colete dele tem uma câmera. Ele tem toda uma sequência de ordens a dar. Tá um projeto para você colocar, se você for eleito deputado. Essa é uma questão delicada. Depois se for o caso, a gente externa também. Nessa condição, ele desce e estabelece um padrão comportamental, que ele aprende na academia, ele segue à risca. E o cidadão, ao colocar a vida dele ou de outro em risco, ele vai ser alvejado. E isso está amparado. No Brasil, as pessoas, ao serem abordadas, partem do pressuposto de que estão sendo vítimas de uma discriminação, de um abuso, de uma violência gratuita. Não que não haja. Não que não haja. Mas se for pegar estatisticamente, a maior parte das abordagens são realizadas por fundadas suspeitas, tanto veicular quanto pessoal. E se isso não for feito, como é que a polícia trabalha? Ninguém tem escrito ladrão. Mas a maneira, o modus operandi dele foi de agressão, de xingamento, que eu deu, abre as pernas, o que é isso? Suspenda a mão. Os policiais diziam, peraí, rapaz, eu sou vereador em Salvador. Com aquele nome dele, porra nenhuma, não sei o que e tal. Ele foi muito grosseiro comigo, depois pediu desculpa. Digamos assim, a falta de educação que houve, eu peço desculpa em nome deles,
porque eu faço parte da segurança pública, né? Mas se houver melhor treinamento, se houver melhores condições de trabalho, se houver um estímulo maior, esse tipo de situação tende a acontecer cada vez menos, porque é o condicionamento do ser humano quem o aprimora. Sem que ele tenha estímulos, é difícil ele sair daquele lugar comum. Então, é preciso haver uma reformulação, não só na questão salarial, mas na questão de treinamento continuado. É preciso que o aperfeiçoamento seja contínuo. Você não pode formar um policial na academia e esquecê-lo, deixá-lo à própria sorte, ao longo de 30 anos. Não pode. Eu entendi depois, até porque eles tiveram... Eles estavam sob tensão absoluta. Uma denúncia. Se porque fosse realmente o veículo do bandido, eles estariam com armamento pesado. A tensão e a adrenalina ali é muito grande naquele momento. E o engraçado, depois todo mundo deu risada, até ele mesmo, que tinha um dos motoristas que estava atrás do carro e estava com o cinturão aberto, estava dormindo, né? E saiu com a calça descendo. Mas foi tudo tranquilo. Agora, doutor Bruno, vamos falar um pouco sobre esse assunto que me deixa muito angustiado, sobre que está hoje no Brasil tomando conta e fazendo muito mal à própria polícia. Sim. Que é a audiência de custódia. Sim. A audiência de custódia, para mim, é um grande engano, porque o bandido é preso hoje, amanhã vai para uma audiência, se pergunta ao bandido se ele foi maltratado, se ele é inocente, ele não vai dizer que é culpado, e o que a gente vê é que o bandido vai preso hoje, é solto amanhã, no dia está preso de novo porque roubou. Sim. Por conta de uma política legislativa... errada. Completamente equivocada. Há uma leniência com o crime. Há um estímulo ao desencarceramento. Entende-se no Brasil que o bandido é vítima e não algoz. Então, a audiência de custódia só é o reforço de toda uma política legislativa construída para que o preso fique o menor tempo possível encarcerado e, na maioria das vezes, inclusive, possa responder em liberdade. E tem um outro fator. Isso não é à toa. Isso não é só uma criação para beneficiar o preso por entender essas ONGs, esses partidos de esquerda, que o bandido é vítima da sociedade. Não é verdade. Se o bandido fosse vítima da sociedade, a maior parte das pessoas oprimidas do país estariam na criminalidade. Isso não acontece. Outro fator é que, quando a população entende que o bandido, ao ser preso, vai ser solto rapidamente, ele perde o estímulo de denunciar. Ele perde o estímulo de testemunhar, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai estar na rua de novo e a próxima vítima, prioritariamente, será ele. Então, é um ciclo vicioso, né? Você não pode criar uma política legislativa de desencarceramento, onde você sequer pode manter a pessoa presa por mais de 30 anos, por mais facínora e irrecuperável que esse ser humano seja. Você tem uma política de progressão penal absurda. A pessoa cumpre o sexto da pena, está solta. Né? Então, são muitas liberalidades, saídas, né? Oportunidades que são aplicadas de forma arbitrária, mas, como eu disse, esse porém é construído para beneficiar o grande bandido. Porque o grande bandido, seja por corrupção, né? Seja por tráfico de entorpecente, eu estou falando não do pequeno traficante, estou falando do grande traficante, do multimilionário, do dono de cartel. Aquele que foi preso em Itacaré ontem, anteontem, né? Com 100 e tantos... André do Rap, por exemplo. Por exemplo, né? Você cria uma estrutura que, por filigramas jurídicas, você destrói todo o processo que é lento e árduo de investigação, de processo criminal, condenação
e confirmação dessa condenação em outras instâncias. É um desestímulo total. Tanto para a polícia como para o cidadão que quer denunciar. Né? Exatamente. Eu fico conversando às vezes com policiais amigos meus, com delegados, com policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil, e eles ficam, rapaz, mas numa tristeza. Pega um bandido e o cara é solto amanhã, ele prende de novo, é solto depois da manhã, e os caras ficam olhando para a cara dele, dando risada e roubando do mesmo jeito. E pior, o cidadão fica com medo de denunciar porque ele sabe que amanhã o cara está solto. E ele pode ser vítima desse marginal, desse meliante, né? Isso. Agora, doutor Bruno, uma outra coisa, que isso existia muito, essa conversa muito antigamente, e pela condição, hoje nós vamos passando, como as notícias, né? O trabalho de muitas pessoas em favor disso. Há uma cultura, há uma posição que as pessoas que são afrodescendentes sofrem muito constrangimento. Ou seja, se você tem um afrodescendente, como o caso aqui de Vini, sim, ele vai num carro e se ele passar por um lugar, a polícia prende. Prende não, desculpe. Aí para e procura saber se o carro dele é dele. Eu vejo muitas queixas sobre isso. Sim. Eu sei que melhorou muito, porque o racismo é um crime nojento, né? Claro. O racismo é um crime que devia ser hediondo. É um negócio nojento. O cara que eu digo todo dia, quem é racista é imbecil. O cara que é racista por quê? Hediondo, me permita falar, só para não dizer que eu falei uma besteira jurídica, hediondo na questão metafórica. Metafórica, seja, é um absurdo. Sei, é um absurdo. Né? Porque meu genro é negro. Sim. Eu sou afrodescendente. Meu genro é negro. Sim. A minha neta é quase negra, porque minha filha é da minha cor, mais clara do que eu, né? Sim. E eles ficaram. Para mim foi uma coisa linda, porque meu neto nasceu com cabelo loiro, duro, igual o pai, e minha neta nasceu da cor do pai com cabelo liso igual a minha filha. Então ficou uma mistura linda. Pronto, e eu fico indignado. Meu genro, inclusive, já sofreu algumas coisas isso. Isso ainda existe muito forte em um afrodescendente ser... Por parte da polícia. Da polícia. Eu acredito que não. Mas em casos episódicos acontece de forma muito negativa e tem que ser muito reprimido isso. Mas na grande maioria não. Na grande maioria o que acontece é o inverso, ou seja, a pessoa, por ter uma condição social, econômica e morar num ambiente onde há um índice alto de criminalidade... A periferia, né? Isso. Ele acha que o tratamento que ele recebe é diferente do tratamento que recebe, por exemplo, uma pessoa que mora num bairro de classe média ou classe média alta. Seria e é, mas tem que se entender a razão de ser. Quando o policial entra num terreno de alta periculosidade, onde a qualquer momento você pode ser alvejado, porque você não sabe quem é quem, e as ruas não têm iluminação adequada, não tem espaço adequado, não tem os sistemas de monitoramento de câmeras que tem nesses outros bairros, a tensão gerada eleva... A própria comunidade dificulta, né? Em alguns casos, né? A precaução e a energia usada na abordagem. Mas, por exemplo, não há nenhum, entre aspas, playboy, ou seja, uma pessoa de classe média ou classe média alta, que estivesse praticando um crime e não tivesse sido reprimido da mesma forma que foi o bandido de classe baixa. Ou seja, é preciso fazer um equilíbrio entre uma coisa e outra. A energia utilizada contra o cidadão de bem, ela tem que ser mínima. A polícia tem que ser extremamente técnica. Esteja você atuando na periferia, esteja atuando na classe média, na classe alta. Só que tem que se levar em conta também o lado do ser humano que está ali, colocando sua vida em risco e não sabe quem é quem. Então, se ele está num ambiente hostil, porque muitas vezes a comunidade já tem um preconceito contra a polícia. Ou seja,
O preconceito é invertido. A polícia é vista ali naquela comunidade como inimiga e não como uma pessoa que vai levar paz social. Essa inversão de valores é que tem que acontecer. A polícia tem que ser vista pela sociedade como braço amigo, uma pessoa que está ali para ajudar, para socorrer. Verdade, verdade. Eu digo o seguinte, rapaz, eu digo sempre isso, conversando com um amigo, eu digo, rapaz, se eu estiver num lugar e para aparecer 2 soldados, 3 soldados, o carro da polícia, eu fico tranquilo, porque eu sei. Também. Porque é o seguinte, a polícia lhe dá a segurança. Isso. Né? A polícia faz. Sim, você não quer que um batalhão que tenha não sei quantos mil policiais, não tem um que seja desvirtuado. Não existe instituição. Não existe, não dá nem no mundo. Você não tem. Todas as classes sociais têm os bons, os maus, os direitos, os tortos. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então não é da polícia que vai deixar de ter. Então. Mas a polícia toda em si, quase sua totalidade, são profissionais dedicados e que se arriscam diariamente. Eu digo, rapaz, eles se arriscam diariamente pela nossa vida. Isso. Agora, você falou uma coisa interessante, eu conheço a cidade toda, tem lugar que a gente entra, eu vou dar um exemplo aqui, ali nas casinhas do Rio Vermelho. Sim. Você não dá para 2 pessoas entrarem juntas de um lado do outro, não dá. Perfeito. Quer dizer, o policial às vezes entra ali e não sabe onde é que vai acontecer. Porque se o cidadão lá, o marginal, tirar pegar um rifle e atirar, mata. E você vê quantos policiais já morreram na Bahia esse ano, né? Quantos policiais? Agora mesmo mataram, não foi aqui na Bahia, foi em Fortaleza, 2 policiais rodoviários que estavam tirando o cidadão do meio dos carros. Sim. Eles tomaram a arma do policial e matou. Pronto, né? Vamos analisar esse caso. Né? Eu não tenho profundidade porque eu não estava na investigação, mas eu estou me referindo apenas pelo que eu vi nas redes sociais, na grande mídia. Eram 2 patrulheiros e apenas um indivíduo. Pelas matérias que eu ouvi, não sei se é verdade, ele era um ex-fuzileiro naval, enfim, tinha um treinamento e por problemas psiquiátricos foi afastado, enfim. No momento da abordagem, ele teria avançado em cima de um dos patrulheiros e conseguido tomar a pistola dele. O outro patrulheiro, numa fração de segundos, hesitou em atirar. Isso é uma realidade que coloca a vida do policial em risco, como colocou e ceifou a vida dos 2. Não pode haver hesitação. A gente tem segundos para pensar. Segundos para sobreviver e salvar alguém. Em caso de dúvida, atire, né? Não é em caso de dúvida, atire. Não? Não. É em caso de certeza, mas a certeza pautada numa fração de segundos. Se o indivíduo avança para pegar a arma do meu companheiro, eu vou atirar imediatamente. E atirar com a certeza de que vou não ceifar a vida dele, mas eu vou imobilizá-lo. E quantos tiros tenham que ser dados, eu darei até que cesse a possibilidade dele pegar e me fazer mal a mim ou ao meu colega. Entendi. E, no entanto, o policial vive com medo de agir dessa forma, como ele aprende a agir e tem que agir e age em qualquer lugar do mundo assim, porque ele tem receio de vir a ser vítima de um processo criminal, um processo administrativo, de ter suas promoções, sua carreira impedida de progredir, ou seja, uma inversão de valores. É inversão de valores. Como aconteceu agora no Rio, né? Sim, os 20 coitados. Coitados. Os 20 coitados, é sempre assim. É sempre assim. Porque, inclusive, eu estava ouvindo, eu não sei se foi alguém da Polícia Militar, eu vi um vídeo que me mandaram, ele dizendo, conversando sobre essa operação, dizendo que no Brasil inteiro estão saindo traficantes que estão sendo perseguidos pela polícia local dos estados e está para o Rio de Janeiro, indo para o Rio de Janeiro. Vários traficantes estão indo para lá para se esconder, né, para poder manipular os tráficos dos estados lá. Ele falou isso. Sim. E que disse que essa operação foi feita com vários meses planejando e tal, e que eles foram prender um traficante lá famoso, e quando chegou lá no local foi recebido a tiro com armas potentes, né? Sim. E explicando que isso acontece muito quando há uma reação uma reação dos bandidos em cima da polícia. Se a polícia não atira, vai terminar morrendo todo mundo. Exatamente. Né? E aí o que acontece?
ao invés de procurar descobrir, quantos bandidos morreram, e aí a polícia ontem colocou vários fotos de bandidos, todos eles com passagem da polícia, tráfico de droga, estupro, assassinato e papapá. E todo mundo crucificando a polícia. Exatamente. E os coitados foram mortos. Bandidolatria o nome disso. O nome disso é bandidolatria. É um negócio... É uma inversão de valores. Né? Observe o que aconteceu naquelas operações do Rio, quando houve, por questões de, digamos assim, política pública, né, de combate ao tráfico, tomando os territórios e aproximando a polícia, né, nas UPPs, enfim. Aqui o secretário anterior tentou implantar um modelo igual na gestão governamental anterior, enfim. São políticas, né, que, se você não estabelece efetividade, elas são inócuas e o processo de implantação delas tende a ser muito drástico. Por quê? Em cada comunidade dessa, você tem uma quantidade grande de integrantes de uma mesma facção. Todos eles muito bem armados. Quando se faz uma incursão dessa, acontece o que aconteceu nas comunidades do Rio quase sempre. Você tem uma troca de tiros com armamento extremamente letal e que é extremamente perfurante. Ele não cessa a trajetória dele por conta de uma parede fina, de uma madeira, enfim. Então a população fica no meio dessa guerra. Imagina o policial que está se colocando nessa situação, enfrentando um cenário de guerra, ele ainda ter que ficar hesitando em atirar no marginal que está atirando nele, com receio do que vai sair no jornal no dia seguinte e, consequentemente, todo um acervo jurídico para prejudicá-lo. Não é sensato isso. Não é razoável você esperar que a criminalidade diminua com bandidolatria. No meu entender, a criminalidade diminui quando você estimula governamentalmente as corporações a agirem conforme a lei determina, com técnica adequada, com estrutura adequada, para que ele chegue e atue e haja com energia em cima do criminoso, que está realmente praticando crime, e tenha o máximo de cuidado em ser educado, ser cortês e ser absolutamente prudente com a população civil inocente. Isso tudo depende não só de política governamental, mas de uma mudança cultural. A gente precisa mudar nossa forma de ver os lados, as equações. Não se pode ver uma pessoa encastelada com armamento pesado, deflagrando disparos a ermo, numa guarnição da polícia militar, com toda a população ali no meio, porque o policial não pode fazer isso. Embora seja um cenário de guerra, como tem a população no meio, ele só pode atirar com o mínimo de certeza que só tem o inimigo lá na frente, para não alvejar civis inocentes. E outra coisa, num tiroteio desse, eu nunca vi a discussão de, não, foi o bandido que atirou no cidadão. Normalmente é a polícia que atira. Quer dizer, nem se apura quem atirou, né? E já começa a colocar a polícia como a chamada bala perdida. A bala perdida é sempre da polícia. É impressionante isso. E você vê policiais, o senhor sabe quantos policiais já morreram na Bahia esse ano? Esse ano eu não tenho... Foram muitos, né? Esse ano eu não sei... Assim de cor, né? Mas de cor, já não, foram muitos. Foram muitos. Inclusive, eu ouvi na grande mídia que foi um número recorde, inclusive, para o volume de meses. Sem falar dos suicídios, dos processos de depressão, de afastamento em decorrência de problema psicológico e psiquiátrico, por conta de toda essa situação de quadro de pessoal ínfimo. Aí o policial tem que se desdobrar em horas extras para suprir a ausência do quadro e manter o mínimo do seu padrão salarial, porque o seu salário está aviltado, está achatado. Então, além da violência crescente e o poder de fogo crescente,
ainda se tem o lado psicoemocional desse policial, que ninguém observa. Agora, eu digo todo dia aqui nos programas que eu faço, na minha página do YouTube, eu digo sempre o seguinte, eu não acredito que o governador do estado, né, esteja satisfeito com a segurança. Não é possível. Porque do jeito que ele está aí, ele vai sair com o pior governo em segurança na Bahia. Eu acredito que sim. Porque não é impressionante que um governador, no fim já de linha, porque ele está no fim da linha, sim, né, não tem um secretário de segurança pública desse jeito. Você não vê, doutor Bruno, você não vê, você que é policial, pode até, se eu estiver falando alguma coisa errada que pode me consertar, você não vê ninguém elogiar esse senhor. Você não vê, porque é o seguinte, as pessoas sabem que ele é secretário, mas ninguém conhece, ninguém vê. Sim. Aí quando ele vai para a televisão, ele vai para a entrevista, ele vai para o jornal, ele ao invés de estar buscando soluções para a polícia militar, para a segurança do Estado, ele está defendendo droga. Sim. Deixa eu fazer uma ponderação aqui. Eu emito as minhas opiniões, mas sou servidor público do Estado, integrante da Polícia Civil e, portanto, subordinado ao secretário e ao governador e à delegada-geral. Então, eu não posso, né, tecer comentários de caráter pessoal, individual, e nem contra a minha instituição ou o aparelho de segurança pública. Mas são fatos que estão circulando por coisas que estão sendo ditas e feitas que a grande população sente que há um descompasso entre a função precípua do aparelho de segurança pública do Estado e o que se está fazendo e dizendo. Há um descompasso. Então, a população não iria reagir de outra forma. Eu entendo perfeitamente. E o outro detalhe é o seguinte, eu posso falar, né? Claro. Agora, eu quero dizer aqui, aproveitar o governador do Estado, que ele está sendo criticado em todos os cantos. Ninguém aguenta mais tanta violência. O senhor pega os jornais de Salvador, o senhor pega os jornais do Brasil inteiro, os noticiários das redes sociais, dos programa televisivo, da mídia falada, o senhor só vê crítica à segurança. É impressionante como a Bahia está entre o estado com mais crime de violência. A Bahia é tricampeã em crimes no violentos. Mapa da violência do país. É brincadeira um negócio desse? Doutor Bruno, chegamos ao nosso fim, infelizmente, do nosso programa, muito bendito. Quero lhe convidar para outras vezes aqui. A gente vai marcar aqui uma conversa sua para a gente falar sobre política. Né? Pode ser. E a gente vai marcar, e eu quero dizer que fiquei muito honrado com a sua presença aqui. Vini, você não quer fazer uma pergunta não, Vini? Ah, Vini não quer fazer não. Então, o nosso outro aqui amigo não pode falar. Viu, doutor Bruno? Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Fique à vontade para sua despedida. Conte aqui com muito bendito. E foi muito esclarecedor aqui sua conversa. Você deu show aqui, você muito bem informado, muito competente. Espero sucesso aí na sua pré-candidatura, que você possa chegar ao seu sucesso aí. E conte com a gente aqui. Muito obrigado. Um abraço. Por abrir esse espaço, né? Foi uma honra estar aqui na sua presença, de bater esse papo, conversar um pouquinho sobre segurança pública. E quero dizer a quem está nos ouvindo que o meu empenho, né, e toda a minha carreira sempre foram dedicadas a isso, a preservar a população íntegra e honesta, a investigar aqueles que praticam crimes e prendê-los, persegui-los e fazer o possível para encarcerá-los. E se houver resistência, paciência. Esse sempre foi a minha atribuição. Como deputado, se vier a ser, eu gostaria de continuar na mesma linha. Se algo obstacularizar isso, deputado eu não serei, como aconteceu na própria gestão da Polícia Civil. Se os meus ideais, aquilo que eu acredito e defendo, pela uma questão sistêmica, for colocado em jogo, eu não me quebro.
Eu envergo, mas não quebro e não cedo. Então, de uma coisa podem ter certeza: meu empenho será absoluto para os servidores da segurança pública, seja ela de que natureza for, pública e privada, porque são pessoas que estão no front e dando suas vidas. Além disso, no que eu puder ajudar e construir nas políticas de educação, saúde, moradia, enfim, empreendedorismo, eu farei. Mas o que eu domino, tenho conhecimento de causa, é essa área. E eu quando fui vereador, eu fiz uma indicação ao governador do estado que não foi aceita, de blindar os carros da polícia, mas não foi aceita não. Infelizmente. Infelizmente. Um grande abraço, boa noite, boa noite a todos. Até outra oportunidade. Muito bem dito!